Boa tarde. Nova lei antifumo é aprovada e divide opiniões. As multas para os estabelecimentos que descumprirem a lei podem chegar a R$1,5 milhão. Os perigos e cuidados na hora de atravessar a rua. No começo da semana, 2 idosos morreram atropelados na capital. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Veja as ações que aconteceram em Vitória para comemorar a data. Quinta-feira, 5 de junho, o Hora News Espírito Santo começa agora. Susto em Vitória. Um restaurante pegou fogo na manhã de hoje no bairro Jardim da Penha. O repórter Sérgio Rangel tem mais informações. Agora há pouco, por volta de 11 horas da manhã, este restaurante de comida argentina que fica na rua Anísio Fernandes Coelho pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a provável causa do incêndio foi o acúmulo de gordura nos exaustores. Os próprios funcionários ajudaram a apagar o incêndio e ninguém ficou ferido. Esta é a segunda vez que o mesmo restaurante pega fogo. Sérgio Rangel para o Hora News Espírito Santo. A reportagem completa sobre esse incêndio você confere na edição do Hora News das 7 da noite. Lei mais rígida contra os fumantes. Foi publicada no Diário Oficial da União a nova lei antifumo. Mesmo entrando em vigor daqui a 6 meses, a lei já provoca polêmica e divide opiniões. Isso porque a norma inclui, inclusive, a proibição do fumo debaixo dos toldos de bancas de jornal. Seu Sebastião fumou por 24 anos. Quando percebeu os problemas que o cigarro estava causando à saúde, finalmente decidiu abandonar o vício. A gente sentiu-se um pouco falta de ar, assim, às vezes dormia, a gente ficava meio desinquieto. Aí foi, Deus ajudou, que a gente sentiu, assim, deixando ele para um lado, era muito melhor. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de fumantes vem caindo no país. Nos últimos 8 anos, foi registrada uma queda de 28%. Um dos motivos é que o fumante vem perdendo cada vez mais espaço. Está diminuindo o espaço para os fumantes. É bom para as pessoas que fumam parar de fumar. E fora que incomoda, você está num lugar, a pessoa está fumando, joga fumaça, incomoda, né? Quem não quer fumar, acaba fumando junto. Quem não quer fumar, acaba fumando. Desde 2009, já é proibido por lei no estado fumar em locais de uso coletivo. A novidade é que a lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff extingue os fumódromos e proíbe o uso do cigarro em locais até mesmo mais arejados, como pontos de ônibus, hall e corredores de condomínios e também varandas de bares e restaurantes. O cliente aprovou a medida. É positivo porque respeita o direito do cidadão de não ter o seu espaço público invadido. Né? O fato de eu estar em um ponto de ônibus e uma pessoa começa a fumar do meu lado e eu ter que sair, é o meu direito que está sendo desrespeitado. Então não sou eu que tenho que sair de perto do fumante, é o fumante que não tem que fumar perto de mim. Mas os donos de bares e restaurantes pedem adaptações na norma. Todo mundo tem que se adequar às normas que vêm, porque senão você é penalizado. O problema todo esse é a multa. Hoje poderia parar de vender o cigarro, que aí não tinha problema de multa com ninguém. Eu acho meio pesado esse negócio de multar. Quer dizer, o cara tá ali fumando. Não foi o dono do bar aqui que obrigou ele a fumar. Já falou com ele tudo e multar. Uma multa de R$1.500, R$2.000. Um negócio meio pesado. Aí teria umas adaptações, umas formulações para poder... Quem ser responsável é o fumante, não o dono do bar. De acordo com a nova lei antifumo, os estabelecimentos comerciais serão responsáveis por garantir que o ambiente fique livre do tabaco. Só poderão permitir que o cliente fume na calçada, caso seja instalada uma barreira que impeça a entrada da fumaça. A fiscalização fica por conta das vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. A multa pode chegar a R$1,5 milhão. A nova lei entra em vigor dentro de 6 meses. Com a promulgação desse decreto, a gente tem uma ampliação dos locais proibidos, né, aí incluindo os fumódromos, que é o prazo que a gente tem até 180 dias para poder atender a nova determinação federal. Nós entraremos em contato com as outras secretarias que também trabalham com fiscalização, no caso específico de Vitória, Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, e, havendo a necessidade, entraremos também em contato com o PROCON para estabelecer quais são os critérios, como é que a gente vai trabalhar durante esse período para atender, vamos orientar os estabelecimentos que ainda possuem esse tipo de local para tomarem as medidas de adequação para em até 180 dias. A gente
quer que o estabelecimento garanta a identificação adequada, o isolamento necessário para poder informar ao seu usuário, ao seu cliente, de que ali não é um local permitido para fumar. E para quem, depois de tudo isso, está pensando em parar de fumar, seu Sebastião é um bom exemplo. Aos 84 anos, está com a saúde em dia e dá o conselho. Deixar de fumar, eu acho que faz o melhor possível. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como amar a ti mesmo. Se eu não cuido de mim, uso as coisas que me fazem mal, o que acontece? Eu não estou gostando de mim. É verdade. Na última segunda-feira, um idoso morreu atropelado na Praia do Canto. E na terça, um outro na Avenida Leitão da Silva, ambos em Vitória. Casos que chamam a atenção. Além das calçadas esburacadas, a distração e a dificuldade de locomoção aumentam os riscos de acidentes. Eles já estão na terceira idade, fase de substituir a correria do dia a dia pela tranquilidade da melhor idade. O problema é que muitas vezes essa paz vem acompanhada pela falta de atenção. Um perigo para eles que precisam caminhar em calçadas irregulares e nas ruas entre carros, motos e caminhões. Muitas vezes a distração pode ser fatal. Na manhã desta terça-feira, um senhor de 80 anos morreu atropelado por um caminhão na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Ele estava distraído e atravessou na faixa, mas com o sinal aberto para carros. Na última segunda-feira, um idoso também ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus nesta rua da Praia do Canto. Testemunhas disseram que ele estava atravessando fora da faixa de pedestres. Este guarda de trânsito diz que a imprudência e falta de atenção vem tanto de motoristas quanto de pedestres. Há um desrespeito muitas vezes por parte do condutor, mas há um desrespeito também muito grande por parte dos pedestres. Eles não querem aguardar muitas vezes o tempo do semáforo, que é destinado para a travessia deles em segurança, e muitos deles se lançam na via, colocando em risco a própria vida. E isso a gente presencia normalmente na frente da gente. Nós observamos o pedestre às vezes fazer isso. E é verdade, numa volta rápida em alguns cruzamentos de Vitória, os flagrantes são comuns. Idosos, senhores de idade, atravessando fora da faixa, se aventurando entre os carros. Independentes, eles acham que não correm riscos. A senhora sente alguma dificuldade na hora de atravessar a rua? Não, não sinto. Não? Não. Acha que não é perigoso? Olha, achar que é perigoso sim, mas eu confio assim na minha visibilidade. Eu me certifico que eu estou certa que vai dar tempo para mim atravessar. Geralmente, idosos são mais lentos para caminhar, enxergam bem menos que uma pessoa de 30 anos. Têm dificuldades para reconhecer objetos em movimento. O campo visual e a visão periférica são curtos, o que pode fazer com que o pedestre idoso tenha dificuldade até para discernir as cores do semáforo. Na hora que eu fui atravessar lá, o carro me bateu, eu fiquei 15 dias no hospital. O carro me pegou e me jogou, voei uns 3 ou 4 metros de altura. Me jogou do outro lado da rua. Então o senhor acha que é perigoso mesmo? É perigoso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, senão a pessoa atropelada. Outro problema é a audição. Muitos idosos não são capazes de ouvir as buzinas e até mesmo o movimento dos carros no trânsito, o que os deixa ainda mais vulneráveis a acidentes. E quando eles acontecem, dificilmente os idosos conseguem se recuperar do impacto sofrido. O idoso, não só o idoso, né, o jovem vai perdendo determinadas funções que vai deixando mais propenso a acidentes. Então, a diminuição da acuidade visual, a alteração da audição, isso é muito importante no trânsito, a alteração dos reflexos, diminuição desses reflexos, a perda de massa muscular e a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso tudo predispõe o idoso a acidentes. Andar junto com algum acompanhante pode ajudar. Aquele idoso que tem alteração na visão, ele corre o risco um pouco maior de quedas e de acidentes. Também é importante, se ele tem dificuldade de audição, ele está usando o aparelho, a prótese auditiva, que muitos idosos têm dificuldade em estar utilizando. Ou ter um acompanhante. Ou, de preferência, ter algum acompanhante que possa estar ajudando a caminhar a rua em segurança.
No próximo bloco, você vai conhecer as novidades que um projeto de lei prevê para o micro e pequeno empresário. Em um instante só. A Câmara dos Deputados aprovou em maio um projeto de lei que universaliza o setor de serviços ao Simples Nacional, Super Simples, o regime de tributação das micro e pequenas empresas. Sobre isso, a nossa equipe de reportagem conversou com o secretário-geral da Federação das Entidades de Micro e Pequenas Empresas do Estado, Hugo Toffoli. Veja só. Eu estou aqui com o secretário-geral da FEMICRO do Espírito Santo para conversar um pouquinho mais, falando sobre as novas alterações da lei do Super Simples. Então vamos lá. Hugo, quais foram essas alterações? Já foi aprovado no último dia 7 o projeto de lei por unanimidade, o projeto de lei 221, que faz alterações em mais de 50 itens na lei geral das micro e pequenas empresas. Dessas alterações, eu gosto de destacar 4 grandes que são muito importantes e a gente tem que ficar ciente. A primeira delas é a questão da universalização do Simples Nacional, ou seja, diversas atividades que não podiam participar do Simples, que é esse regime tributário onde tem a unificação de vários impostos numa única guia, desburocratizando a vida do empresário, elas passam a poder participar desse regime. Aí você tem várias atividades que eram consideradas serviços serviços intelectuais, advogados, médicos, dentistas, o próprio jornalista, os consultores, eles passam a poder participar do Simples, tendo não tanto um benefício fiscal ainda, um benefício tributário ainda pequeno, mas o benefício de desburocratização muito grande. Esse é um dos pontos muito bom que dá a alteração da lei. Outra coisa que a gente tem que focar é a questão de acabar com esse bando de inscrição que nós temos. Inscrição municipal, inscrição estadual e mais o CNPJ. Passa a ter o cadastro único, é só o CNPJ e os estados e os municípios vão utilizar esse número como seu de registro dessas empresas. Uma outra coisa que a gente tem de importante também é em relação às compras governamentais, que é onde o poder público é um grande cliente para essas empresas. Toda compra até R$80 mil tem que ser exclusivamente de micro e pequenas empresas. Ou seja, todo esse dinheiro que é das compras públicas, que é um volume grande, acaba ficando na cidade ou no estado, na região onde tem essa compra efetuada, desenvolvendo e melhorando a vida de todos os habitantes daquele município. Ou seja, é um grande facilitador para quem está nesta área, já que os micro e pequenos empresários já ocupam 99%, né, das empresas no país. Sim, as micro e pequenas empresas elas têm um fator muito grande de desenvolvimento das regiões onde elas estão instaladas. Não só na questão de manter toda a sua lucratividade, todo o recurso, todo o dinheiro que ela movimenta circular dentro daquela região, melhorando a região, mas também fatores sociais. A micro e pequena empresa é quem dá o primeiro emprego, é quem contrata sem ter experiência. A micro e pequena empresa é responsável por mais de 78% dos empregos formais do Brasil estão nas micro e pequenas empresas. Então ela tem um fator não só econômico de desenvolvimento, mas também um fator social muito importante para o nosso país. Agora, o que era antes e o que vem a ser agora, para ficar bem esclarecido para o nosso micro e pequeno empreendedor? Antes de 2006, que quando foi criada a Lei 123, esse é um projeto de alteração dessa legislação, antes de 2006, os micro e pequenos empresários tinham uma carga tributária gigantesca, uma burocracia muito grande. Desde 2006, com a criação da 123, criou-se algumas ferramentas que facilitam isso. Nós temos hoje um grande problema de divulgação dessas ferramentas, de conhecimento dessas ferramentas pelos empresários. E aí, enquanto a gente não tem esse conhecimento, esse domínio total de
toda a legislação pelos empresários, a gente tem problema de implementação. Então, mesmo tendo o amparo legal para beneficiar, para favorecer, para melhorar a vida dos pequenos, ainda tem muito a se caminhar para regulamentar essas legislações, porque ainda a gente tem muito problema de burocracia, na obtenção de alvará, até de abertura e fechamento das empresas. E são documentos pequenos, né? Sim, são coisas simples. Na realidade, o pequeno empresário tem que entender que ele quase que faz tudo na sua empresa. Então, ele não pode ficar saltando de um local para outro para resolver seus problemas. Ele tem que ter um local só, de forma mais simples possível, para resolver todos os seus problemas. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu conversei aqui com Hugo Toffoli, que é secretário-geral da FEMICRO, que é a Federação das Entidades de Micro e Pequenas Empresas aqui no Espírito Santo. Volto com você, Ana. Obrigada, Priscila. O projeto de lei com as mudanças do Super Simples segue agora para o Senado. No próximo bloco, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você vai ver as ações realizadas em Vitória para comemorar a data. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Hora News Espírito Santo. Agora são 1h23. Confira as temperaturas. Máximas de 30 graus em Vitória e 29 em Vila Velha. Mínimas de 15 graus em Domingos Martins e 18 em São Mateus. Atenção, moradores de Bento Ferreira em Vitória. Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. O jornalismo da Record News e Rede Sim, com nossas equipes de rádio, televisão e internet, vai mostrar o seu bairro para todo o Espírito Santo. Participe e peça melhorias para Bento Ferreira. A Prefeitura vai estar presente e vamos ouvir você. É neste sábado, dia 5 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Oswaldo Guimarães, na Avenida César Ilau. Seu Bairro na Rede, Record News e Rede Sim, em Bento Ferreira, Vitória. Participe! A gente quer fazer um convite. Nos ajude a fazer os nossos telejornais. Você pode sugerir reportagens, enviar vídeos e fotos. E é bem simples. Veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recordnewses. Pelo Twitter. twitter.com/recordnewses. E ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723 e 3434-5724 ou ainda mandar um WhatsApp. O número é 99927-6943. E agora nosso assunto é a Copa do Mundo. A seleção da Austrália enfrenta amanhã a Croácia, em Salvador, na Bahia. Os australianos embarcaram na manhã de hoje. Francine Leite tem mais detalhes. A delegação australiana decolou às 11h05 da manhã daqui do aeroporto de Vitória. Os jogadores nem passaram pela sessão de embarque do ônibus, eles foram direto para o avião que os leva para Salvador, na Bahia. Lá, às 8 horas da noite desta sexta-feira, a seleção australiana joga um amistoso contra a Croácia no estádio Pituaçu. Esse amistoso vai ser o último das duas seleções antes do Mundial. Lembrando que a Croácia vai ser a primeira seleção que o Brasil vai enfrentar no jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho, a próxima quinta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, adiou a votação para decidir se libera ou não a importação de remédios à base de uma substância da maconha, o canabidiol. A substância não tem efeito entorpecente, mas é usada em medicamentos para pacientes que sofrem convulsões, principalmente crianças. Nós queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Você é a favor do uso terapêutico de substância derivada da maconha? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e, para chamar a atenção sobre a importância da preservação, uma série de ações aconteceram durante a manhã em Vitória. Na Praça Costa Pereira, em Vitória, teve exposição de artesanatos feitos com materiais recicláveis. Brinquedos, vasos, porta-retratos, fantasias, tudo feito pelas mãozinhas das crianças de uma escola particular de Vitória, que além de protegerem a natureza, aprenderam. A gente fez o projeto da roupa de jornal. Aí a gente tinha que assemelhar junto com a matemática. Aí a gente tinha que botar coisas simétricas, formas geométricas, tudo aplicado na roupa e ângulos. Aí aqui a gente fez o negócio dos ângulos dos triângulozinhos. Aí aqui a gente aproveitou e fez outro triângulo. Eles também distribuíram sementes de plantas em troca de material reciclado. Aliás, esse é o presente que a Sara mais gosta de dar. Eu gosto de dar sementinhas e também flores. Sementinhas? E flores. Por quê? Porque também eles podem ajudar a preservar a natureza. A ação foi em comemoração ao Dia do Meio Ambiente e, para quem não sabe, eles ensinam a plantar. A gente pega uma garrafa, tanto faz, em pé ou deitada. A gente põe 3 furos embaixo e colocamos brita ou pedra de construção, assim, tanto faz. Colocamos 50% de terra e 50% de areia. Aí colocamos a sementinha em cima, não precisa afundar ela. E colocamos um dedo de terra para umedecer a planta. E depois encharcamos ela. Depois que a gente perceber que ela secou, encharcamos de novo e colocamos ela no sol. Já em Taboazeiro, a comunidade deu um abraço simbólico no parque, um cantinho que preserva a natureza, a flora e a fauna. O abraço foi um carinho dado especialmente para o viveiro de plantas medicinais. Apesar de um pouco mal cuidado, este jardim secreto abriga mais de 100 espécies de ervas que levam saúde para mais de 3.500 pessoas. Eu gosto muito de tomar, lá em casa todo mundo toma, já de cidreira, favaca, todos matinhos, melícia. A vida toda assim sendo tratado por medicamento fitoterápico? Que deu da minha mãe, né? Lá em casa minha mãe tem os matinhos dela, tudo também tem. Eu tenho plantado lá na minha casa, boldo, cidreira. Se TV tivesse cheiro, vocês iam conseguir sentir a mistura de aromas que vem daqui do único viveiro de plantas medicinais de Vitória. Um cheiro de saúde, de medicina viva, bem aqui no meio da cidade. Esse viveiro ele é importante porque ele tem aqui as plantas medicinais que a comunidade de Vitória reconhece como medicinais e que os nossos antepassados já usavam. Nós estamos preservando esse conhecimento tradicional, preservando essas plantas, multiplicando esse saber e difundindo esse conhecimento. Os benefícios são porque causam menos efeitos colaterais, né? Podem ser utilizados, você pode ter em casa um jardinzinho, então você não precisa de gastar dinheiro, nem precisa de sair para procurar. Se você tiver em casa, você pode aproveitar muito bem e a maioria das plantas que a comunidade conhece, elas não são tóxicas, não causam nenhum problema à saúde. Um dia de homenagens e de devoção à natureza. Lindas imagens. O Hora News Espírito Santo fica por aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News das 7 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.